continuando aqui a segunda parte da nossa lição. Então, irmãos, quando nós erramos, o Senhor nos perdoa, tá? É somente confessar a nossa culpa, nossos pecados para Ele nos perdoa. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. 1 João 1:8, versículo 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então Ele perdoa. Jesus perdoa, irmãos. Cuidado, enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Às vezes ficamos acalentando o pecado, escondendo, irmãos, o pecado, Não confessamos nossos pecados, ficamos encobrindo o nosso pecado, e o tempo vai passando, e até Jesus voltar, ficamos acalentando o pecado, brincando com ele. Peca hoje, Senhor, me perdoa. Mas não é aquele perdão, aquele pedido lá do fundo do coração. Já tornou um hábito. Pecou, Senhor, me perdoa. Aí pensa que está perdoado. Irmãos, precisamos derramar, precisamos sentir que fomos perdoados. Senhor, me perdoa. Tem que ser lá, irmãos, lá do fundo do coração. Tem que sentir, irmãos. Tem que sentir a sua comunhão com Deus. Às vezes nós sentimos, que estamos não em comunhão, e quando nós somos acusados, irmãos, o inimigo nos acusa todos os dias, nos aponta todos os dias. Nós temos que sentir que nós fomos perdoados e dar um chute, nessas coisas que nos atrapalham, e correr enquanto é tempo para servir a Deus. O final é pior demais, triste, que o diga Sansão. Vocês conhecem a história de Sansão. Brincou demais, brincou demais diante de Deus, e até que um dia não teve aquela saída. Veio o soldado, veio aquele fogo, pegou, amarrou, cegaram, E ele tinha a oportunidade de servir a Deus todos os tempos, todos os dias. Não precisava revelar o seu segredo. Não precisava. O segredo dele, das suas forças, estava ele e Deus. Quando nós revelamos, irmãos, somos perseguidos, as coisas vêm para nos atrapalhar, para nos tirar da presença do Senhor, assim como aconteceu com Sansão e Dalila, Enquanto não descobriu, não sossegou. Satanás, enquanto ele não tira a sua graça, ele não sossega. E veja, irmãos, que para tirar a graça do Senhor na nossa vida, Deus, Ele não vai colocar ali uma barreira. Não, esse aqui é meu, esse aqui você não mexe. Irmãos, nós temos livre-arbítrio, irmãos. Se deixamos Deus, ou se queremos Deus, nós temos esse direito de escolha. Ou servimos a Deus, ou não servimos a Deus. Porque o que vai nos fazer herdar a vida eterna é a nossa perseverança também. Aquele que perseverar até o fim, negando as coisas do mundo e aceitando as coisas do Senhor, aceitando a sua palavra. E não podemos brincarmos. Não, vou fazer isso, depois o Senhor me perdoa. Quantas vezes, irmão, tem pessoas que fazem isso,
na certeza de que vai errar, um pecado premeditado, programa como é que vai pecar, e depois que peca, aí vem aquele, o imprazer, porque no momento do pecado tem um prazer muito grande, mas depois que passa o prazer do pecado, aí vem a decadência espiritual, vem o desânimo, aí agora só resta o quê? Chorar ou confessar. E às vezes, por estar acostumado demais a fazer esse tipo de coisa, já deixa de acreditar que recebeu o perdão de Deus, e continua a vida, como ela é, pegando, distanciando e apostata da fé. Deus não quer que nós seja um apóstata, uma pessoa que apostatou da fé. Não, o Senhor quer que nós acreditemos mais nele. É terrível, é quando damos nosso melhor, terrível, é quando damos nossa melhor fase ao pecado, nosso melhor tempo. Cuidado, em Eclesiastes diz, capítulo 11, versículo 8 e 9, diz assim: porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quando sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Aí a juventude de hoje não está entendendo este versículo, está aproveitando. Muitas igrejas até citam, muitos jovens até citam este versículo. O Senhor mandou, o Senhor diz para eu aproveitar da minha juventude. Mas aproveitar, irmãos, é satisfazendo o Senhor, irmãos. Quando você aproveita o seu tempo, desperdiça o seu tempo, por ser um jovem, uma jovem, naquilo que está te trazendo um prazer presente, hoje, nesse momento, a Bíblia diz que Deus te trará o juízo. Lembra, também deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. E como, irmãos, se vivemos no pecado, como nós vamos escapar? Quando os dias difíceis virem, se não tivermos compromisso com o Senhor, a quem vamos socorrer, pedir um socorro? Quem vai nos socorrer, irmãos? Se vivemos em pecado, quando nós é inimigos das pessoas, quando nós precisamos dela, o que elas fazem? Correm de nós, irmãos. Não ajuda não. Quando nós estamos pecando diante de Deus, o que o Senhor faz, irmãos? O Senhor afasta de nós, irmãos. Eu estou convosco enquanto vocês estão comigo, mas se deixar, também eu vou deixar vocês. Diz a Bíblia, irmãos, dessa forma. Estava com o povo de Israel enquanto eles estavam com ele, mas quando eles abandonavam, o Senhor também, deixava. Então, enquanto nós estamos tendo esse tempo, vamos aproveitar na presença do Senhor, vamos usufruir o de melhor com o Senhor, tá? Cuidado com o coração. O melhor que podemos fazer com ele é submetê-lo à purificação, buscar pureza, purificar o seu coração. O melhor que podemos fazer com ele, é submetê-lo à purificação. Nosso coração
que deve ser purificado, e não pense que tal pacto é algo externo, é interno, tá? Um ritual. Os fariseus tinham esse problema. Por fora, seres excepcionais, por dentro, sepulcros caiados. Por fora, uma beleza. Oh, mas que coisa bonita, mas por dentro, um terror. Por fora, nossa, mas que homem de Deus, mas que palavra, meu Deus, quero ser como ele ou como ela. Irmão, mas ninguém conhece o sepulcro caiado que existe dentro dele e dentro dela. Vamos fazer o que o Senhor nos orienta. Amém. Vamos viver como o Senhor quer que vivamos, tá? Vamos fazer de tudo para que a presença de Deus esteja dentro de nós. Amém? Amém. Sejamos francos. O nosso coração é morada de Deus? É uma pergunta. Sejamos francos. O nosso coração é uma morada de Deus? Aí os irmãos sabem se o coração de vocês é morada de Deus. Está sendo, né, morada de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E agora chega uma questão da gente perceber se o nosso coração está sendo morada de Deus. Refletimos como é que nós estamos diante do Senhor, e se o Senhor está realmente dentro de nós ou não. Sejamos francos, nosso coração é morada de Deus. Deus habita em nosso coração? Graças a Deus, Ele está dentro de nós. Oh, maravilha! Então, Deus habita em nossos corações? Será que Ele, aqui que eu estava falando dos irmãos, lá no início, será que Ele se sente bem em morar no nosso coração? Será que Ele está sentindo bem em morar dentro do seu coração? Será que o que entra pela porta, né, do seu coração, será que o Senhor que está lá dentro não está assim olhando, vendo o que vai entrar no seu coração, o que não vai entrar? Porque Ele está lá dentro. Abrir a porta, eu sei quem vai entrar e quem não vai. Eu sei se tem alguém de fora que quer entrar ou não, se é bem-vindo ou não, né? E o Senhor está lá dentro. O Senhor está de olho, tá? Está observando. O coração puro serve Deus com integridade, com verdade. Ele evita a aparência do mal. Ele quer agradar a Deus. Ele não flerta com o pecado. Ele não vive o perigo. No perigo, ele foge das relações malignas. Segundo a Bíblia, foge da aparência do mal. Isso é o que diz a Bíblia, para a gente correr, fugir da aparência do mal. Então, irmãos, ele não vai correr o perigo. Se você sabe que o perigo está ali, e que se você for lá, você vai ser contaminado, você vai ser maltratado, vai ser aquela pessoa que vai ser contaminada. Você vai lá? Se tem uma briga ali, se você for lá, você vai saber que você vai levar, um tiro, vai ser, ofendido ali. Não tem ninguém de Deus ali. Deus não te mandou ir lá. Você vai lá? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Se tem um perigo, nós não podemos entrar. Se você sabe que o perigo está passando na rua, você vai abraçar?
Você vai desejar, sabendo que aquilo vai corromper você com Deus? Né? Então, irmãos, há situações que você pode evitar. Então foge do perigo, irmãos, das relações malignas. Pode falar. Ele não vive no perigo. Esse perigo é importante, porque não é um caso que vai ser acometido de imediato. Voltando lá no outro valor de Sansão, que às vezes você chega na pessoa e diz assim: irmão, isso não vai te fazer bem, não. Não, pastor, não tem nada, não. Vou lá só um pouquinho. Ou então, irmão, cuidado que esse caminho que você anda, assim, não tem nada diferente. Essa pessoa é uma pessoa que vai ver isso na cidade. Essa mulher, esse homem que você anda. Não, pastor, isso não tem nada, não. Na hora não tem nada, não. Mas na convivência dessa amizade, na convivência desse caminhar junto, na convivência desse entrosamento, você está brincando, vai chegar um momento que você não vai desistir. E aí é onde tem ido muito avisado o buraco. É avisado, é ensinado e não valoriza. Acha que não tem nada, é conviver num período. Num momento, não tem nada não. No momento ali, só que ele se acostuma. Cai em transgressão. Verdade. Então, irmãos, essa é a palavra do pastor, né? E é o seguinte, então nós temos que fugir ao presente que o pastor está falando. No momento não tem nada, né? A pessoa está andando, fazendo, não tem nada, mas depois vem a transgressão, né? Vem o pecado, vem a cometer. Então diz a Bíblia que nós temos que fugir, e nós temos que fugir enquanto é tempo. Ser puro. Vamos refletir sobre pureza. Ela pode ser entendida de vários ângulos. Pureza primitiva é a de Deus, Ele é santo. 1 Samuel 1, versículo 2: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Essa é a primitiva. Pureza criada, letra B, né? Pureza criada. A A foi pureza primitiva e a B, pureza criada. A dos anjos e a dos homens, quando da criação, mas infelizmente caíram. Ezequiel 28, versículo 15 ao 17: perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado, por isso te lancei profanado no monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Ele era o que? Cobridor no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti. Então, irmãos, no céu, a Bíblia diz que foi lançado para a terra o Satanás, que viviam, né, na presença do Senhor,
tinha uma formosura esplêndida, mas elevou tão alto o seu pensamento que quis ser maior do que Deus, pecou, diante de Deus, e o Senhor não aceitou. Mesmo aquele, é porque, irmãos, é aquele que estava ali, irmãos, no céu, com Ele, usufruindo de tudo que o Senhor lhe tinha dado, a sua autoridade, aquele poder que havia nele, aquele resplendor, aquela coisa sublime, estando com o Senhor, não soube dar o valor. Então, foi lançado para a terra para que todos os reis pudessem ver. A pureza final, irmãos. Letra C, pureza final. Aqui teremos na purificação, seremos como Ele é. 1 João 3:2. Amados, somos filhos de Deus, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Letra D, pureza posicional, decorre da obra de Cristo em nós. 1 Pedro 2, ou 1, versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo Jesus. Graça e paz vos seja multiplicada. E 1 Pedro 2:9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então o Senhor nos chamou para a sua maravilhosa luz, para levar a palavra e convencer as almas dos seus erros, dos seus pecados. Chamou você para que anuncieis a virtude do Senhor nosso Deus. Letra E, a pureza prática. Em Levítico 11:44, Deus é direto e objetivo: sede santo, porque eu sou santo. Amém. Temos que ser santos, como nosso Pai que está nos céus. Vemos na palavra de 1 Reis 18:21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue. Então nós não podemos servir dois senhores, tá? Ou é Deus que você vai seguir, você siga. Se não é Deus que você está seguindo, se é Satanás, siga. Porque nós não podemos ficar em dois caminhos. Servimos a Deus um pouco, servimos o diabo um pouco. Servimos o diabo um pouco, servimos a Deus. Sempre o diabo é mais, né? O pecado sempre é mais. A gente quer, quer cair mais, quer viver na pobreza mais, quer perder a graça mais. Porque o que fazemos para Deus é muito pouco, irmãos. Então nós não podemos servir dois senhores, ou é a Deus ou é o diabo. O que nós vamos optar? Aquilo que já optamos, servir a Deus. Amém. Vamos continuar servindo o Senhor. Amém? Amém. O texto nos esclarece que para termos um coração puro não podemos ter duas mentes. Nós não podemos ter duas mentes, duas almas, dois pensamentos contraditórios. Temos que escolher o melhor caminho,
quer ver a Deus. Tá? Se quer ver a Deus, é permanecer no caminho da santidade. Como ter um coração puro? Primeiro, observando a palavra de Deus, estudemos a Bíblia, um caminho perfeito para ver a Deus. Para chegarmos até Deus, é lermos a Bíblia Sagrada. Estudemos a Bíblia. Vida pura só temos quando lemos a palavra de Deus. A palavra é um espelho. Quando você lê, ela te lê. Quando você estuda a palavra de Deus, ela lê também você. Você passa a examinar, irmãos, você através da palavra. Quando você vê alguém errando diante de Deus, aqui na palavra, que errou, o Pedro, negou Jesus, você vai se enquadrar naquele momento, e você também está vivendo um período assim, está negando a Jesus por pouca coisa, não está fazendo aquilo que o Senhor está pedindo. Isso é negar a Deus, negar o pedido de Deus. Mas quando você arrepende, como Pedro também arrependeu, você está enxergando. A Bíblia te mostra onde está o seu erro e ajuda você a se consertar. Tá? Quando você estuda, ela estuda você. Você lê, ela te lê. Quando você examina, ela te examina. Ela nos leva ao sangue de Cristo, que purifica o homem de todo pecado. Nós reconhecemos através da palavra: filho, não peca, mas se você pecar, tem um advogado. Então o que você vai fazer? Vai correr e pedir perdão para o seu advogado, O advogado vai te defender diante de Deus. Hoje ele vai te defender, e um dia, irmãos, você vai estar diante do Senhor, vai estar ali Deus, Jesus, e Jesus não vai envergonhar de você diante de Deus, que diz a Bíblia. Ele vai dizer diante de Deus: vinde, bendito de meu Pai, entra no gozo celeste. Então ele não vai estar envergonhando de você diante de Deus. Ele vai estar honrando você diante do Pai. É isso que o Senhor quer, irmãos, que nós servimos a Ele, para que Ele nos honre diante dos homens e diante de Deus. Amém. Ele vai nos honrar. Amém? Glória a Deus. É o segundo, irmãos. Segundo aqui, banhando-se nas lágrimas do arrependimento, Pedro, quando nega a Cristo, ele chora amargamente. Mateus 26 e 75. Não se esqueça que é fundamental que o arrependimento seja acompanhado de um coração sincero. Oração, irmão? Sincera. O arrependimento vem acompanhado de uma oração sincera. É aquela oração que se derrama. Estava falando para os irmãos, se derrame. Errou, pecou. O Senhor quer que nós derramamos nosso coração diante dele. E isso custa lágrima. O arrependimento custa lágrimas. Temos que chorar, reconhecer. Quando nós reconhecemos, as lágrimas caem. Então não é aquele: Senhor, me perdoa, e pronto, pronto. Não é assim não. Senhor, me perdoa. E as lágrimas começam a rolar pelo chão. Quando há isso, irmãos, há perdão do Senhor. Amém. Não se esqueça que é fundamental que o arrependimento seja acompanhado de uma oração sincera. Deus espera que com Ele falemos. Lembre-se,
do Salmo 50 que nós lemos ali, logo, né, no texto de classe. 51, é isso? 51? Né? Nós lemos aqui em classe. Não tenha vergonha de pedir um coração novo e uma mente nova. O Senhor purifica o seu coração. Não é tirar aquele coração de carne lá, irmãos, colocar outro coração. Não, irmãos. Vai purificar seu coração, vai te dar um novo coração puro. É só você pedir a Deus, né? Reconhecer quando o pastor está pregando, quando o professor está pregando, você reconhecendo, né? Colocando dentro do seu coração